O efeito imunomodulatório, eu percebi que os colegas concordam que não se deve dar para pacientes graves, mas ao mesmo tempo eles se contradizem dizendo que existe um efeito imunomodulatório. O efeito imunomodulatório serviria para pacientes graves, para combater a tempestade de citocinas e a superinflamação. Apesar dos colegas concordarem comigo que a hidroxicloroquina não serve para pacientes graves, eu gostaria de deixar bem claro que o efeito imunomodulatório, tenho certeza que meu colega reumatologista sabe mais do que eu disso, demora meses para fazer efeito. Então não é num tratamento como eles bem pontuaram de 5, 7 dias que a gente vai ver efeito imunomodulatório. Então não teria nenhum embasamento teórico para usar. Mas eles mesmos já disseram que também não existe evidência de que melhore, então esse efeito imunomodulatório provavelmente não está sendo observado, porque os pacientes graves não melhoram com hidroxicloroquina. Então, até aqui nós concordamos todos. Pacientes graves não melhoram com o uso da hidroxicloroquina. Vamos falar dos pacientes leves? O trabalho que eu citei, e que o colega disse que eu citei trabalhos que só falam de pacientes graves, isso não é verdade. Tem um trabalho que foi publicado no British Medical Journal, essa semana, inclusive, que avaliou pacientes leves e moderados e não encontrou nenhuma mudança na evolução do quadro clínico e nem na carga viral com pacientes leves e moderados. Outra coisa que é muito importante a gente saber é que o meu colega reumatologista também disse que não é tóxico, não tem nenhum grande efeito colateral, porque ele usa esse medicamento para pacientes, provavelmente de lúpus e artrite reumatoide, que são doenças autoimunes, de quem ele cuida, e esse medicamento não causou nenhum problema nesses pacientes com uso contínuo durante muitos anos. Então, nós não estamos falando aqui do uso para doenças autoimunes, onde a droga foi investigada, foi aprovada para uso clínico, sabe-se a dose que ela vai ser usada e, sim, nesses pacientes é uma droga segura, foi estudada para essas doenças, para esses pacientes. Quando a gente resolve usar para uma outra doença, a gente vai ter que estudar, sim, quais são os efeitos colaterais nessa outra doença, porque são condições completamente diferentes que a gente está avaliando. A gente está avaliando pacientes acometidos por uma doença viral. Eles não são pacientes de doenças autoimunes, eles são pacientes de virose, de Covid-19. Muitos desses pacientes já são pacientes cardíacos, porque existe um grupo de risco de pacientes cardíacos que é mais sujeito a contrair a Covid-19. Então, nós estamos falando de dar uma droga que tem possíveis efeitos colaterais cardíacos para pacientes que já são cardíacos, que estão acometidos por uma doença viral e não por doenças autoimunes para a qual a droga é indicada. E a gente está falando de dar esse medicamento, em geral, associado com a azitromicina, que é uma outra droga que induz problemas cardíacos. Então, realmente não é uma boa ideia. Ainda falando dos pacientes de doenças autoimunes, saíram 2 trabalhos essa semana que avaliaram justamente se pacientes de doenças autoimunes que fazem uso contínuo da hidroxicloroquina estariam mais protegidos da Covid-19, porque faria sentido, né? Se eles estão falando de uso precoce do medicamento ou uso profilático, ou seja, no começo, será que pacientes que já fazem uso da hidroxicloroquina pegam menos Covid-19, ficam menos doentes ou evoluem menos para casos graves, como os colegas estão defendendo? A resposta é não. Um trabalho grande avaliou 15 mil pacientes que fazem uso de hidroxicloroquina e não encontrou diferença nenhuma. A Aliança Global de Reumatismo também avaliou e publicou um trabalho na semana passada dizendo que não há diferença nenhuma nos pacientes de doenças autoimunes que fazem uso regular dessa droga. Mas o mais importante, o embasamento teórico que meus colegas defendem. Eles dizem que tem embasamento teórico para usar a hidroxicloroquina no uso precoce como um antiviral, como uma droga que impede a replicação do vírus. Não existe esse embasamento teórico. Não existe. Isso foi demonstrado
em estudos com células e em estudos com animais. Os estudos com células que meus colegas citam foram feitos em células genéricas do tipo Vero, são células de rins de macaco, onde a hidroxicloroquina funciona porque a entrada do vírus que ela bloqueia nessas células não é a mesma entrada que acontece nas nossas células respiratórias. Quando isso foi testado em células-alvo, onde o vírus tem uma outra porta de entrada que não é a mesma que a cloroquina bloqueia, essa outra porta de entrada não tem nada a ver com a cloroquina, ela não é bloqueada pela cloroquina, o vírus entra muito feliz nas nossas células respiratórias, mesmo na presença de cloroquina. Isso foi demonstrado no estudo in vitro, o mesmo estudo que avaliou nos animais. Então, ainda pegando o gancho do colega sobre a talidomida, depois da talidomida, a FDA nos Estados Unidos determinou que todos os medicamentos teriam que ser testados não só em roedores, em camundongos, mas também em outros animais, geralmente cães ou macacos. Esse medicamento, a hidroxicloroquina, em combinação ou não com a azitromicina, foi testada em macacos. É assim que a ciência faz. A ciência tem limitações? Tem, mas é trabalhando com células, com modelo animal e com fase clínicas em humanos que a gente chega numa resposta que pode embasar os médicos para eles saberem que medicamento eles vão usar ou não. A hidroxicloroquina falhou em células-alvo respiratórias, falhou em animais e falhou em humanos, tanto em casos leves e moderados, como foi publicado no British Medical Journal, como em casos graves, como os colegas já concordaram comigo. Então, não é uma boa droga candidata, não precisamos de mais estudos, já é hora de deixar a cloroquina descansar. Ela está prejudicando o andamento da política no Brasil. É ridículo a gente ter 2 ministros que caíram basicamente pelo mesmo motivo. E ainda por cima implica num problema econômico. Então a história de vamos usar porque que mal faz é que pode ter efeitos colaterais graves nos pacientes de Covid-19. Assim como você não usa aspirina para dengue, porque pode causar hemorragia, mesmo aspirina sendo uma droga super segura para diversas outras doenças, você não deve usar hidroxicloroquina para Covid-19. Você use nas doenças para qual ela é indicada. E não se deve desperdiçar dinheiro público mandando produzir cloroquina se não há embasamento científico para isso. Doutores, eu